plenário aprova reajuste de 3,75% para o piso salarial do Estado. A Alerj instala mais 5 comissões permanentes, uma delas composta só por mulheres. E CPI vai debater razões da crise fiscal do Rio de Janeiro. O Jornal da Alerj está começando agora. Boa noite. Os parlamentares aprovaram um reajuste de 3,75% para o piso salarial do Estado. O valor será retroativo a janeiro. Acompanhe as votações do plenário com a repórter Fernanda Nogueira. Nesta terça-feira, os parlamentares aprovaram o projeto do ex-deputado Doutor Sadi Noel, que sugere aos estabelecimentos comerciais a substituição de cartazes informativos sobre as leis em vigor no Estado por telas eletrônicas. A proposta aprovada segue para a sanção ou veto do governador. Os parlamentares analisaram as 54 emendas apresentadas à mensagem do governo, que solicita o congelamento por 2 anos do piso salarial do Estado para diversas categorias profissionais. Pela proposta, o piso definido em 2018 seria prorrogado até 31 de dezembro de 2020, sem reajuste. Depois de um acordo no Colégio de Líderes, os deputados decidiram aprovar um reajuste de 3,75% dos pisos, com base no IPCA do ano passado. O aumento deve ser retroativo a janeiro e deve valer até dezembro deste ano. O reajuste chegou num consenso, porque muitas emendas foram apresentadas nesse sentido, dando 3,75% de reajuste, pelo menos para acolher o índice inflacionário e dar uma melhora. O nosso entendimento do governo é que era possível fazer isso sem prejudicar nem o empregador e dando uma melhoria real à vida do trabalhador. Agora, é importante dizer, há um alto índice de desemprego e é por essa razão que nós conseguimos chegar aqui a um consenso do que pensava a Alerj, do que mandou a mensagem do governo. Veja como ficam as faixas salariais. A categoria 1, referente aos auxiliares de escritório, empregadas domésticas, catadores de material reciclável e faxineiros, vai de R$ 1.193 para R$ 1.238. Faixa 2, dos ascensoristas, garçons, mototaxistas e operadores de caixa, sobe de R$ 1.237 para R$ 1.283. A faixa 3, dos agentes de trânsito, auxiliares de enfermagem, bombeiros civis e porteiros, vai de R$ 1.325 para R$ 1.375. A categoria 4, que abrange os técnicos em contabilidade, em biblioteca, em laboratório e em podologia, sobe de R$ 1.605 para R$ 1.665. Faixa 5, dos motoristas de ambulância, técnicos de telemarketing, de segurança do trabalho e de instrumentalização cirúrgica, vai de R$ 2.421 para R$ 2.512. E na última faixa, que contempla arquitetos, psicólogos, economistas e jornalistas, o piso vai de R$ 3.044 para R$ 3.158. Pode ser obrigatória a manutenção de equipes de brigadistas nas instalações desportivas com alojamentos de atletas no estado do Rio. A brigada deve ser formada por funcionários voluntários que conheçam a planta do local e o plano de emergência contra incêndios. O projeto do deputado Carlos Macedo recebeu 7 emendas e retorna às comissões. As emendas que foram colocadas aqui em plenário nas comissões, estão sendo colocadas pelas comissões, aprimoram mais o projeto, sobretudo quando exige a presença de um bombeiro civil profissional e, infelizmente, a gente, enquanto ser humano, quando ocorrem determinadas tragédias, como ocorreu no Ninho do Urubu, que vem ideias que, se ela existisse, se a lei existisse e fosse implantada, poderia ter evitado o que ocorreu lá no Ninho do Urubu. O deputado Rosenberg Reis quer extinguir as unidades de polícia pacificadora do Estado. O texto do parlamentar prevê que os agentes lotados nas UPPs sejam distribuídos entre os batalhões da Polícia Militar de forma igual aos comandos de policiamento de área. O comandante-geral da Polícia Militar deve redefinir as áreas de lotação de acordo com os índices de maior criminalidade.
O projeto recebeu 15 emendas e volta a ser analisado pelas comissões. As UPPs hoje elas perderam sua finalidade. Então os policiais que estão hoje dentro das UPPs confinados, eles não exercem mais o poder de policial. Ele fica o dia todo lá, parado, sem poder exercer o poder de polícia e a população precisando de mais policiais nas ruas. Então uma coisa que eu estou perseguindo, estou defendendo, porque quem precisa de segurança é a população. A falta de vagas nas escolas públicas do estado e os baixos salários dos professores serão os principais assuntos debatidos pela Comissão de Educação da Alerj em 2019. Os temas foram definidos durante a instalação nesta terça-feira. Por unanimidade, o deputado Flávio Serafini foi eleito presidente da comissão e para a vice-presidência assume o deputado Léo Vieira. Os parlamentares destacaram as dificuldades no sistema público de ensino que precisam ser superadas. Entre as principais, o fechamento de escolas, falta de investimentos e o corte de 30% nos recursos para ciência e tecnologia. A gente quer que a educação do Estado do Rio de Janeiro tenha como ponto central a garantia do acesso ao conhecimento dos nossos jovens, das nossas crianças, dos nossos adolescentes, buscando que o Estado não se comporte somente como um gestor de uma rede, mas como o principal ator de um sistema estadual de educação que é fundamental para a garantia do acesso ao conhecimento das nossas crianças e adolescentes e é fundamental também como ponto central de um projeto de desenvolvimento do Estado que tenha como ponto fundamental a garantia da equidade e dos direitos da população. O presidente eleito, o deputado Flávio Serafini, anunciou que vai se reunir com o secretário de Educação, Pedro Fernandes, para propor a criação de um plano para ampliar o número de vagas na rede pública de ensino. É necessário que se aprofunde quais são as localidades onde está havendo uma maior demanda por vagas não atendidas ou com dificuldade de serem atendidas, mas é fundamental também que se veja onde há diferentes tipos de demanda reprimida. Por exemplo, nos últimos anos a gente viu que o Estado fechou mais de 100 turnos da noite de educação de jovens e adultos. Essa é uma demanda que não necessariamente aparece ao não haver vaga. Pela primeira vez, a Comissão de Direitos Humanos da Alerj será presidida por uma deputada mulher e negra. Renata Souza assumiu a presidência da comissão nesta terça-feira. Emocionada, a parlamentar reforçou que vai trabalhar para garantir o direito à vida e à dignidade humana, com respeito à Constituição e à diversidade. O deputado Márcio Gualberto será o vice-presidente. A gente precisa tratar a questão das operações policiais, isso não pode faltar, porque a gente vê ali que expõe os policiais e também expõe a população a uma série de questões relacionadas à vida e à morte, né? Então a gente precisa pautar isso. Claro que também a gente precisa pautar temas relacionados aos direitos das mulheres, de LGBTs também. Então a gente precisa fazer com que esta comissão seja a expressão do que é a diversidade do Estado e da nossa população. Também foi instalada nesta terça-feira a Comissão de Ciência e Tecnologia. O deputado Valdec Carneiro foi eleito presidente e o deputado Renan Ferreirinha vice-presidente. Os parlamentares vão ouvir o novo secretário de Ciência e Tecnologia do Estado, Léo Rodrigues, e também representantes de instituições como o FAETEC, o UERJ e FAPERJ. O Rio de Janeiro só sairá da crise em que se encontra se for capaz de formular um projeto estratégico de desenvolvimento. E isso não se faz sem a participação da inteligência instalada no Rio de Janeiro. Por isso, essa comissão, além de tentar se transformar, e vai se transformar, numa trincheira em defesa da ciência, da tecnologia, da inovação, das instituições que cumprem esse papel no Rio de Janeiro, vai também buscar cumprir um papel de articuladora, articuladora dessas instituições, da rede estadual, da rede federal, também com o projeto mais geral de desenvolvimento do Estado. Uma comissão parlamentar de inquérito instalada nesta terça aqui na Alerj vai investigar as causas da crise fiscal enfrentada pelo Estado. O presidente da CPI destacou que os primeiros depoimentos serão para coletar informações sobre a perda na arrecadação de impostos. Outro tema é a redução dos valores recebidos pelo pagamento de royalties e participações especiais da exploração de óleo e gás. Onde tem grandes perdas do Estado, quer seja pela diminuição dos critérios para o cálculo do royalties de participação especial, seja pelas contradições que existem entre o sistema de partilha e o sistema de
concessão, a questão também específica dos poços maduros da bacia de Campos, lutar por uma nova metodologia para o cálculo do royalties sobre o gás, que também é uma metodologia muito antiga. A primeira audiência pública da comissão já foi definida. Os parlamentares vão discutir maneiras para agilizar a cobrança da dívida ativa. A dívida ativa hoje que monta em 77 bilhões de reais, somente uns 20 bilhões podem ser recuperáveis e cai nos cofres públicos anualmente não mais que 500, 600 milhões de reais. A principal devedor da dívida ativa é a Petrobras, com 7 bilhões e meio de dívida. Ela está no conceito de devedora quanto mais, junto com Manguinhos e tantas outras, que é uma lei importantíssima que nós precisamos aprovar, mas estamos no aguardo da decisão de um outro projeto de lei que será encaminhado, talvez ainda essa semana, ao Congresso Nacional. Não. Então, esse é o primeiro tema relevante. O vice-presidente da CPI, deputado Felipe Poubel, quer apurar as isenções fiscais concedidas pelo Estado e as possíveis irregularidades nas últimas gestões. Nós temos que buscar aí realmente os maus gestores, tanto público quanto privado, que levaram o Rio de Janeiro a esse caos. A Junta, né, identificou em 2016 o maior índice de empresas extintas ao longo de 17 anos, né, fruto da crise fiscal do nosso Estado. E muitos apontam os incentivos fiscais como grande responsável, né, por essa crise. O deputado Max Lemos, que será o relator da comissão, quer apresentar propostas para que o Estado se recupere da crise fiscal. Além das razões e as consequências da gestão da crise fiscal, está também o que nós vamos nortear para o futuro. O Rio precisa ganhar maturidade a partir dos problemas que houveram para essa crise fiscal que vive até hoje. Então, eu estou muito animado, a CPI é sempre complexa, mas eu estou muito animado que, principalmente, além da gente buscar as razões e as consequências, o que nós podemos melhorar no Rio de Janeiro para que não ocorra. Em seguida, foi instalada a Comissão de Tributação, também presidida pelo deputado Luiz Paulo. Os parlamentares concordaram trabalhar em conjunto com as comissões de Orçamento e de Economia para discutir propostas sobre a recuperação fiscal do Estado. E o que nós estamos propondo para a primeira reunião é ouvir uma preleção da Secretaria de Fazenda e daqueles que fiscalizam o cumprimento do regime de recuperação fiscal sobre esse regime, que já está em vigor há 2 anos. E com a macrofunção, né, que se somaria economia, porque receita é economia, orçamento é receita e despesa é economia, e tributação é averiguar a fragilidade da nossa máquina arrecadatória, isso é, de receitas, que também é economia. A gente tem uma responsabilidade muito grande, que é apresentar propostas e avaliar propostas que vão tirar o Estado do Rio de Janeiro do buraco que ele se encontra, dessa crise fiscal que impede, inclusive, que o cidadão fluminense consiga viver a sua vida com maior qualidade de vida. Então essa integração ela é essencial e fundamental para que a gente consiga apresentar umas propostas integradas que vão, de fato, fazer a eficiência dentro do Estado do Rio de Janeiro. Em 2019, a bancada feminina na Alerj cresceu 33%. E pela primeira vez, a Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher será composta apenas por deputadas. A comissão foi instalada nesta terça-feira e a deputada enfermeira Rejane foi eleita presidente pelo 2º mandato consecutivo. A bancada das mulheres cresceu aqui dentro da Alerj e a nossa responsabilidade é trabalhar toda essa estatística que a gente vê no Rio de Janeiro, que é do feminicídio, que é da violência doméstica, da violência obstétrica. Então, esse é o nosso trabalho aqui dentro. Já tem uma CPI instalada, essa CPI vai trabalhar em conjunto com a bancada e com a comissão
de defesa dos direitos da mulher. Escolhida vice-presidente da comissão, a deputada Dani Monteiro destacou a importância de representar as diversas mulheres negras que foram silenciadas ao longo da história do país. É histórico esse momento porque se a gente for pensar que as mulheres negras são 27% do eleitorado e elas são subrepresentadas em diversas casas parlamentares, seja em âmbito municipal, estadual ou federal, com uma margem de uma média de 3% a 5% nas casas, a gente vê a discrepância do que é a realidade do Brasil. Então, acho que historicamente hoje, eu sendo vice-presidente, a Regiane como presidenta da comissão, a gente avança numa democracia que, de fato, seja a representação máxima dos brasileiros. Outras 3 comissões foram instaladas nesta segunda-feira. Entre elas, a Comissão de Constituição e Justiça, que é responsável por analisar todas as propostas que serão votadas no plenário da Alerj. Foi instalada nesta segunda-feira a Comissão de Constituição e Justiça, que é responsável por analisar todas as propostas que serão votadas no plenário da Alerj. Por unanimidade, o deputado Márcio Pacheco foi eleito presidente e a vice-presidência ficou com o deputado Rodrigo Bacelar. Para garantir agilidade na tramitação desses projetos, o presidente apresentou uma proposta para que a CCJ tenha regimento próprio. O texto será analisado e votado pelos parlamentares já na próxima reunião. Entre as mudanças está a definição de regras para que os suplentes participem das votações. Nós encaminhamos um projeto de resolução propondo uma espécie de regimento interno para a CCJ, é a resolução número 1, para que a gente possa dar alguns procedimentos e fazer com que, primeiro, ela seja participativa, democrática, plural, mas ao mesmo tempo crie uma espécie de importante regramento para que todos os deputados possam usar desse regimento e os projetos possam ter celeridade e, obviamente, dar todo o entendimento da sua constitucionalidade ou não. O deputado Márcio Pacheco anunciou ainda que vai solicitar à Casa Civil que projetos encaminhados à Alerj em regime de urgência sejam analisados pela CCJ antes de chegar ao plenário. Já há um pedido formal feito não só pelo deputado Luiz Paulo, que é membro já muito antigo da comissão, mas há uma demanda efetiva de que os projetos que sejam de extrema importância precisam ser debatidos com mais longevidade. Essa proposta será feita, eu acredito que isso é importante, não dá para um projeto ser apresentado na quinta-feira e ser votado na terça. É preciso um prazo de pelo menos mais uma semana e eu vou fazer esse encaminhamento junto à Casa Civil. Também foi instalada a Comissão de Orçamento da Alerj. O presidente será o deputado Rodrigo Amorim e o vice-presidente, o deputado Rodrigo Bacelar. O presidente eleito destacou que divergências políticas serão deixadas de lado para que propostas importantes para a recuperação fiscal do Estado possam ser aprovadas. Face ao que o Rio de Janeiro tem vivido na questão orçamentária, e financeira, essa comissão passa a ter uma relevância muito grande por conta da necessidade de nós termos que reedificar financeiramente o Rio de Janeiro e, obviamente, que toda essa discussão passa por aqui. Como se trata de uma comissão absolutamente técnica, tentar deixar essas brigas, essas discussões que são salutares ao Parlamento. O Parlamento é lugar de embates ideológicos, mas tentar tratar de forma mais técnica, mais independente e de modo a botar esse Rio de Janeiro nos trilhos financeiros. A terceira comissão instalada é a comissão que acompanha o cumprimento das leis aprovadas na Alerj. O presidente será o deputado Carlos Mink e a vice-presidente, a deputada Tia Ju. Vamos junto com a comissão de barragens fazer o cúmplice da lei sobre as barragens. Tem vários pedidos já acumulados, tem leis importantes sobre a mulher que não estão sendo cumpridas. Vamos fazer o cúmplice de uma lei que a gente aprovou do ano passado, que é a substituição das sacolas plásticas nos supermercados. Eles vão substituir. O Jornal da Alerj fica por aqui. Você pode acompanhar a programação também em nosso site e pelas redes sociais. TV Alerj, o canal do povo fluminense. Uma boa noite para você e até amanhã.